Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo 50 fatos sobre mim, que alguns de vocês pediram. Eu estava em dúvida se fazia ou não um vídeo, porque eu me considero uma pessoa bem simples, não sei se eu tenho 50 fatos, mas decidi fazer esse vídeo sem muito roteiro. Eu vou falar coisas aleatórias que eu lembro aqui sobre mim, da minha cabeça, algumas lembranças, e ver se dá 50 fatos, ok? Mas antes não esqueçam do like e se inscrever no canal se for novo, ok? Agora vamos lá. Primeiro, os fatos mais óbvios. O primeiro, meu nome é José Hildebrando da Silva Oliveira. O Brando é do Hildebrando, que eu achei mais fácil aqui pro canal, para algumas pessoas memorizarem o nome, do que Hildebrando. Segundo fato, eu tenho 26 anos. Alguns às vezes pensam que eu tenho mais de 30, 40 anos pela minha aparência, que é desse jeito mesmo. Mas não, eu tenho 26 anos, eu nasci em 95. Sou da geração Millennium, a geração ferrada. Número 3, eu moro em Alagoas, numa cidade chamada Junqueiro, num povoado de fim de mundo chamado Olho d'Água, que pouca gente conhece. Os que conhecem são os que moram aqui mesmo. Quarto fato, eu morei 15 anos em Sergipe, também em outro povoado, e só em 2012 eu e meus pais voltamos aqui para a terra natal deles. Número 5, não sou um cara para se dizer normal. Eu tenho meus problemas de socialização. Como já falei em outros vídeos, eu tenho sintomas de síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo. Já tive também epilepsia e outros problemas. O que leva ao número 6, que minha mãe, quando pequeno, por esse meu problema, ela me deu banho até uns 8 anos de idade. Só depois disso é que eu tive que me virar. Mas até hoje eu tenho alguns problemas de fazer tal coisa, fazer aquilo, por causa disso aqui, que é bem chato. Número 7. Eu brincava com meus colegas, só alguns, e outros eu não conseguia brincar direito, por ser diferente mesmo. Minha mãe sempre me proibia de sair de casa para a estrada para brincar com outros meninos, que ela tinha medo de eu sofrer algum acidente ou me misturar com baderneiros, que ela considerava os outros. Oitavo, já tive o bullying da escola, não tão pesado quanto outros, mas já sofri apelidos por causa disso, já fui chamado de cabeção, doido, mongoloide, Lúcifer, sim, e outros que eu não me lembro bem. Número 9, eu já tive vontade de bater nesses caras, de espancá-los até quebrar todos os seus dentes, mas eu sempre tive medo também de entrar em briga, não me machucar ou decepcionar meus pais. Então eu sempre fui mais na minha. Agora, no número 10, no ensino médio eu também sofri algum bullying, algumas piadas, mas no ensino médio eu e outra colega, que também recebia piadas, decidimos nos vingar desses bullies, desses que faziam algumas piadas com a gente. Então o que ela fez? Ela comprou algumas balas, alguns confeitos, eu lambi elas e dei pros caras chuparem, sim. Depois a gente contou pra eles. Eles ficaram com raiva, disseram que iam se vingar, mas nunca fizeram isso. Porque se fizessem eu teria colocado outra coisa pior. Número 11, o mais óbvio. O meu gênero favorito é filmes de terror, que eu assisto desde os 5 anos, 4, 5 anos, quando passava na televisão, no SBT. Aí eu cresci amando esse gênero. Mas também gosto de dramas, romances históricos, aventuras, ação, animações. Só o meu favorito mesmo é terror, mas os outros eu também gosto. O primeiro anime que eu assisti na vida foi o Digimon, e até hoje é o meu desenho favorito. E sempre quando eu tenho tempo, eu revisito alguns episódios, algumas cenas, que dá aquela nostalgia. Número 13, eu tinha super-heróis também na infância, mas eu gostava do Batman Super-Homem, mas os meus favoritos eram os Power Rangers. Outro programa que eu assistia bastante quando passava na televisão, que é os bons tempos da infância. Número 14. Na escola eu sempre fui muito mal em matemática, como muitos também, né? Nunca fui bem com números, sempre gostei mais de ciência e história. O que vai para o número 15, que eu estou tentando terminar a minha faculdade de história, ou seja, tentar ser um professor de história. E o que falta é eu terminar o TCC. O que leva ao número 16, que eu sempre tenho dúvida se termino ou não a faculdade, já que isso me deixou muita tristeza, porque hoje em dia, mas desde sempre, os professores sempre foram maltratados aqui no Brasil, nunca foram muito bem valorizados, principalmente hoje
Porque se você é professor de história, você é um comunista, você é um ateu, você é um babaca, você é só o quê? A história é só mentira. Então essas coisas meio que me decepcionaram se eu quero ou não me tornar. Mas é o jeito, eu vou tentar terminar essa faculdade. Número 17, eu ainda não tenho emprego. Eu tento conseguir, como falei aí, tentar terminar a faculdade para conseguir um emprego, mas esses meus problemas também possibilitam eu tentar procurar um emprego, conversar com pessoas, que é o que eu também tenho que consertar. Número 18. Os meus pais são pais adotivos, mas também eu conheço meus pais biológicos, porque a minha mãe biológica teve 5 filhos, cada um de um pai diferente. Eu fui o último. Então ela entregou para minha tia me criar. Então meio que eu trato meus tios como os pais também, eu sempre chamei eles, já que eu cresci com eles, e também a minha mãe e o meu outro pai biológico que eu conheci quando eu tinha uns 7 anos. Mesmo que para a família dele, porque a família do meu pai biológico é ligada à política, é gente importante aqui da cidade, mas sempre eu considerei isso, que eu sou meio como filho bastardo da família dele. O que leva ao número 19, que eu queria criar esse canal para algo que eu gosto, desse certo, eu conseguisse até que viver um pouco disso aqui também, e provar que eu não preciso me arrastar para essas outras famílias, que só me considera, que nem me considera direito, e sim que eu conseguiria crescer por mim mesmo. Número 20, eu nunca gostei desde pequeno de coxinha, pastel e outro tipo de salgadinhos. Como falaram, eu sou diferente mesmo, bem estranho. Agora, o número 21, o que eu mais gosto é bolo. Isso acho que a maioria gosta mesmo. Seja chocolate, bolo normal. Número 21, as músicas que eu gosto são mais rock, sertanejo eu gosto de alguns também, músicas Jovem Guarda, o brega também, por influência do meu pai, que sempre gosta dessas músicas antigas. Amado Batista, por influência da minha mãe também. Acho que eu gosto de várias coisas, tirando mais o funk. Agora o rap, hip hop eu acho até que legal e bacana de ouvir. Número 22, eu só comecei a usar a internet dos 17 aos 18 anos. Meus pais nunca tiveram condição de me comprar um computador ou de eu aprender internet, já que eu não tinha muitos conhecidos que tinham internet ainda. Então, só depois de mais velho, que eu tive aulas de informática e aprendi a usar mais o básico de tudo. Número 23. Só aos 13 anos eu descobri como os bebês nasciam e o que o homem fazia com a mulher. Sempre fui atrasado nessas coisas também. Como eu estou falando, é fatos aleatórios. O que leva ao número 24, quando eu tive a primeira vez que em vez de urina do homem sai outra coisa, eu estava na cama e eu pensei que tinha mijado nela. Só depois que eu percebi que não é urina. E só depois que eu li livros de biologia é que eu descobri que isso é normal e que isso que engravida a mulher e tudo mais. E foi uma confusão na minha cabeça. Número 25. Eu nunca namorei. Sim, esses meus problemas, eu nunca fui bem falar com meninas. Sempre tive vergonha. Ou quando tentava puxar conversa, sempre recebia uma resposta que eu não gostava. E isso então me deixou, depois de mais velho, eu disse, que seja, que se dane. 26. Eu sempre tive vontade de viajar pelo mundo, conhecer algumas cidades, países, porque assim, a gente estuda história, dá aulas de história, mas a gente nunca esteve nos lugares históricos que a gente fala. Que é uma contradição muito gigante isso. Mas é o mundo real, é assim que funciona, principalmente aqui no Brasil. Mas eu tinha esse sonho de viajar, de conhecer outros países, outras culturas, que eu acho bacana até. Número 27. Eu sou mais caseiro. Isso já ficou óbvio também de tudo que eu já falei até aqui. Não sou muito de ir para festas, de ir para bares. Eu nunca bebi nem fumei. Sou mais de ficar em casa. Se for para sair, se for com algum conhecido, com algum colega, que seja talvez para um lugar que eu gosto mais, que hoje em dia está mais difícil por causa da pandemia, mas eu sou assim, sou mais na minha. O número 28, quando estou fazendo alguma coisa, eu não gosto de ser interrompido.
Que aí eu fico nervoso, fico zangado também. Não sei se é com a maioria já acontece isso. Se eu tô fazendo uma coisa, assistindo, lendo, vem alguém me atrapalhar só por alguma coisa besta. E isso me deixa bem nervoso. Eu gosto de fazer logo minhas coisas, depois de terminar isso, aí sim pode me chamar para fazer outra coisa ou pode puxar outra conversa. Mas enquanto eu estou fazendo tal coisa, só gosto de estar fazendo aquilo e pronto. Número 29. Só tive um aparelho de DVD aos 12 anos. Com meus pais aí. Aí sim eu comecei a assistir mais filmes que antes eu só assistia mais na televisão. Número 30. Só fui ao cinema aos 14 anos. Numa viagem de escola. O primeiro filme que eu vi foi Uma Noite no Museu 2. Que até hoje eu gosto dessa sequência, acho divertido, tenho nostalgia por ter sido a primeira vez no cinema. Número 32. Eu sou canhoto. Como eu disse, é fatos aleatórios, né? O canhoto sempre foi visto na história como o lado do diabo, o lado direito de Deus, o esquerdo do diabo, então os canhotos sempre tiveram isso. Falando de religião, número 33, eu nasci numa família católica, mas hoje em dia me considero agnóstico. Religiões me decepcionam muito, pessoas que se afirmam que Deus é tal jeito, Deus é aquilo, Deus é isso. Você está errado por seguir aquela tal religião, você está errado por fazer tal coisa, você vai para o inferno. Então hoje eu sou mais na minha, cada um fique no seu canto. 34, não sou nem de direita nem de esquerda. Hoje em dia, política também para mim tanto faz. Se tiver um político com boas ideias, talvez eu vote nele, seja de um lado ou de outro. Ou se não, anulo logo meu voto e pronto. Política também já me encheu. Número 35. A primeira vez que fui a um parque de diversões também foi, acho que de uns 6, uns 7 anos. E eu tive medo de andar na roda gigante, só andei depois de algum tempo. Já que um dos meus medos, eu não gosto de altura. Sempre quando vem um lugar alto, sei lá, vem uma tontura, falta de equilíbrio. É estranho. Número 36, eu também não gosto de insetos, aranhas. Eu também tenho um pouco de fobia. Agora, com aranhas é diferente. As pequenas não me assustam. Só as grandes, caranguejeiras e tudo mais. Algo estranho porque as pequenas são as mais venenosas. Mas desde pequeno, é as grandes que sempre me apavoraram e eu tive pesadelos. Número 37. O meu monstro favorito do cinema é o lobisomem, como já ficou claro no mês que eu fiz só sobre ele. Que desde pequeno essa mitologia sempre me fascinou. Um homem que durante a lua cheia se transforma num lobo, numa criatura, meio que não é por escolha dele. Acho essa mitologia bem fascinante. Número 38. Eu nunca terminei Naruto. De Naruto eu só assisti as primeiras temporadas que passavam do Bom Dia e Companhia. Igual do Dragon Ball Z, que também só assisti as clássicas. Os novos aí, que tem o Goku Black, eu ainda também não assisti. Mesmo já tendo visto vídeos no YouTube, algumas frases bem legais dessas novas temporadas. Essas até que eu tenho curiosidade de conferir para ver um desenho que há anos eu não vejo, um anime que há anos eu não vejo mais, se adulto tem a mesma percepção de quando você é mais novo. Acho que não, né? 39. Eu gosto de cães e gatos, como a maioria, né? São animais que eu gosto, passarinhos. Sempre tive esse anseio de ver violência contra animais, gatos, passarinhos serem mortos. Veja, quando pequeno, quando eu tinha um estilingue, nunca gostei de atirar em passarinho. Agora, lagartixa já matei. Isso é o que eu me arrependo, que eu também não... Eu matava, mas depois ficava com remorso. Quando pequeno também já destruí formigueiros. Isso também me deixava com remorso. A gente meio que não trata formigas ou outros insetos direito porque são pequenos. Então meio que coisas pequenas a gente vê como sem importância. Mas se pensar bem, nós humanos, para o universo, terra, pro mar, a gente também é formigas. Número 40. Nunca joguei muitos jogos de videogame. Como falado, só comecei a usar a internet depois de mais velho. E pequeno também, quase ninguém tinha condição de, na minha época, comprar um videogame para ficar jogando.
Depois de mais velho também, que eu comecei a jogar um pouquinho com alguns familiares e conhecidos, mas também não sou um expert, não joguei centenas de jogos como muitos. Os principais são Resident Evil, Mortal Kombat alguns, Call of Duty, esses assim, Super Mario, e pronto. Mas só por não ter jogado, não vou criticar quem joga. Acho um bom entretenimento, acho bem legal a história de alguns jogos, as mitologias que se constroem são bem bacanas e criativas também. Número 41. Não gosto muito de esportes. Futebol, nunca tive paciência nem desde pequeno ficar assistindo. Sempre achei chato. Agora jogar um pouquinho aqui a colar, uma bolinha com algum conhecido, algum amigo, até que já joguei. Mas meio que esportes nunca me interessou tanto assim. Número 42. Essa profissão de história que eu escolhi não foi a primeira que tinha em mente. Quando mais novo, pequeno, eu sempre, na pré-adolescência, eu tinha o sonho de ser um cientista aclamado, que iria criar muitas invenções, que ajudaria o mundo. Aqueles sonhos grandiosos quando você é mais jovem. E quando cresce, você cai mais na real. Então decidi escolher mais história, mas ciência até hoje me interessa também muito. 43. O meu assassino slasher favorito, eu fico entre o Jason e o Freddy, mas acho que eu sempre prefiro mais o Freddy Krueger. Mesmo que ele seja um palhaço na maioria dos filmes, eu gosto dele, a presença dele. Nos primeiros conseguia ser também ameaçador e também como palhaço acho ele cômico até que bacana algumas cenas. Agora, como assassino, assim, mortes criativas, o Jason já ganha. Número 44. O único filme de terror que já me deu medo e até quase não me fez dormir foi quando eu assisti o filme Premonição. O Premonição 2, quando passou no SBT, que eu tinha uns 11 para 12 anos. Que foi algo bem diferente dos outros que eu via. Não é nenhum monstro, é a morte pegando as pessoas, morrendo com coisas aleatórias do dia a dia. Então, após eu terminar o filme, comecei a andar com medo pela casa, pensando que logo algo da cozinha ia me matar, no banheiro. Então, quando eu fui me deitar, quase não dormi. Número 45. Eu nunca fui à praia. Eu já vi o mar de longe em viagens para a capital e tudo mais. Mas para praia assim, de férias, com família, nunca fui. Número 46. Não sou bom em fazer compras assim, principalmente em loja para roupas. Porque para mim, se eu fosse para uma loja comprar roupas, o que desse ia. Não tem essa coisa de escolher, isso combina com tal coisa. Eu gostei disso, para mim tanto faz. Número 47. Já tive um pouco de depressão, fiquei muito deprimido às vezes. Suicídio já passou um pouco também pela minha cabeça, às vezes também. Numa época que eu me considerava bem inútil, por não saber fazer coisas direito, não me encaixar direito na sociedade. Hoje estou mais normal, mesmo que às vezes ainda tenho recaídas com tristezas e pensamentos de eu tenho 26 anos, ainda não tenho uma vida ainda construída como outras pessoas. Mas eu tento seguir mais positivo. Mostrar para mim mesmo que eu não sou realmente um inútil. Número 48. Nas escolas, sempre quando era para fazer trabalhos para apresentação, apresentar na frente da classe, eu sempre fui uns que sempre quase gaguejava na frente. Sempre foi difícil de arrumar grupos, quando era para arrumar grupos entre colegas. Eu sempre era um dos últimos a ser escolhido, porque eu sempre ficava lá no meu canto. Número 49. A primeira vez que eu lembro quando tomei a injeção, eu chorei bastante, quase precisou de algumas pessoas para me segurar. Igual também a primeira vez que eu tirei sangue, acho que eu tinha uns 5 anos, precisou de 4 me segurarem. Quando você é criança, você não entende direito porque é para se sentir dor. Por que precisa de injeção? Por que precisa tirar sangue? Então isso não vinha para minha cabeça, só era algo que trazia dor, então eu acabava entrando em desespero. E número 50, às vezes também passa na cabeça, eu tenho vontades de dirigir um filme. Isso acho que muitos já tiveram. Mas quem sabe, se por milagre o canal crescesse, não sei, chegasse a 1 milhão de inscritos, que acho que isso, do jeito que está indo, acho que bem improvável.
eu conseguiria talvez arrecadar algum dinheiro e fazer um curta, um média-metragem, fazer algo meio que eu gosto, ver como é. Então é isso, 50 fatos sobre mim. Não sei se eram fatos direito, a maioria é coisas aleatórias que me vêm na cabeça, mas tá aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!